Amém, queridos. Glória a Deus, Senhor, para nós nessa noite. Passei pensando um monte de coisa, preparando um monte de coisa, o Senhor disse, não, só uma é necessária. Vamos falar de algo especial para nós, que o Senhor falou comigo essa semana lendo um livro de oratória. Engraçado as formas do Senhor tratar as coisas da gente, né? Porque como o Gilvão falou, o pastor, às vezes a gente mesmo atrapalha ou dificulta aquilo que o Senhor tem para nós, né? Ou às vezes procrastina, enfim. E é mais ou menos sobre isso, porque o Senhor quer trazer para nós nessa noite, é que às vezes a gente atrapalha por não ter entendimento de algumas coisas. Atrapalha por não se conhecer tão profundamente quanto deveria. Porque quando a gente se conhece com profundidade, a gente lida melhor com as situações. Mesmo que, independente do que a gente receber, você já está blindado com a identidade que o Senhor te deu, com o filho que você é do Pai. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso que eu queria que fechasse o olho só mais um pouquinho, para a gente começar, já que a gente vai falar de nós mesmos, né, para o Pai, vamos começar sendo verdadeiros, amém? Então, vamos fechar os olhos e orar só mais um pouquinho. Pai, nós não sabemos, Deus, a forma que cada um chegou aqui, Senhor, mas alguns vieram aqui, talvez por um trabalho, por uma escala, alguns talvez vieram aqui hoje para renunciar ao seu momento em casa e te buscar um pouco mais. Alguns de nós estão aqui hoje, Senhor, às vezes não sabe nem como conseguiu vir, Pai, porque realmente os dias estão difíceis, os dias estão maus, às vezes não tem força para buscar em casa, não tem sentido mais a Tua presença, mas nós queremos ser verdadeiros contigo, Senhor. Nós queremos te dizer que, independente do que nos trouxe até aqui, Senhor, da forma que nós chegamos aqui, nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para receber tudo aquilo que tens para nós essa noite. Pai, nós verdadeiramente precisamos de Ti. Às vezes a gente não sabe como lidar com determinadas situações, às vezes a gente quer te buscar mais, mas não sabe como começar, por onde ir, ou às vezes faz tanto, mas não se acha suficiente. O peso da culpa, o pesar está tão difícil, Senhor, mas nós vencemos, Pai, nós estamos aqui. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Não permita que eu, Hélida, Senhor, seja um empecilho, Deus, naquilo que Tu quer trazer para nós nessa noite. Que em nome de Jesus Tu fale através de mim como um canal sem uma restrição, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, tem liberdade aqui. Cumpra-se em cada um de nós aqui o Teu querer, Senhor. Amém? Amém. O versículo que o Pai nos trouxe nessa noite está lá em Eclesiastes 10:10. É um texto bem conhecido. Consegui colocar no NVT, mano. Geralmente eu uso a NVT, vai estar igual a mim. Ainda que eu fiz o que eu vou ler para vocês, eu vou ler aqui no meu celular, que vocês podem acompanhar aí. Eu fiz uma mistura de NVT com NAA. Porque os dois, o início da NVT combina muito com a parte B da Nova Almeida Atualizada, que diz assim: se o machado estiver cego e você não afiá-lo, eu e você não afiá-lo, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com sucesso. E quando o Senhor me chamou a atenção para esse texto, foi justamente para falar para nós que às vezes o nosso fardo, o nosso peso está tão grande, às vezes tem situações que a gente está passando tão dolorosas, tão difíceis, mas às vezes a gente está tornando difícil porque a gente mesmo não se conhece o suficiente muitas vezes. A gente não para olhar para dentro de si muitas vezes. E o Senhor vai trazer uma família para ilustrar isso para nós essa noite da palavra, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer trabalhar em nós hoje. Por quê? Porque eu gostaria de falar com vocês também sobre João 10:10, que às vezes a gente acha que esse versículo de João 10:10 é apenas para coisas externas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que
satisfaz. Por quê? Porque quando a gente fala de Satanás veio para roubar, matar e destruir, a gente acha que se eu sair lá fora e não for assaltado, sair na bênção, vou para casa na bênção. Tá tudo certo, o ladrão não, Satanás não mexeu comigo. Se eu sair dali, ninguém me matar, não levar uma bala perdida, chegar em casa, minha casa não está destruída, está tudo certo, Satanás não me pegou, ainda estou no manto lá do culto. Só que não é sobre isso. O que ele veio matar, roubar e destruir é o nosso interior mesmo. Porque o que Deus nos pede? O que Ele mais fala para nós? Desde que você conhece a Cristo, desde que você ouviu do Senhor alguma vez, qual que é a primazia, aquilo que Ele não negocia, aquilo que Ele diz para todos nós? O que importa para mim é o coração. Não é o que tu tem externo, não é o teu carro lá fora, não é as tuas coisas materiais, não é a tua família, é o teu coração. Porque ali é que está o Senhor da tua vida, ou o teu Pai, ou o teu Deus. Então, quando a gente olha para esse versículo, pode deixar o versículo de João 10:10, não? Se a gente olha para esse versículo, a gente começa a entender melhor que se você não se conhecer internamente o suficiente, você vai saber que você está sempre sendo roubado, saqueado daquilo que o Senhor tem para ti. Por quê? Porque para a gente, eu até vi, eu copiei a figurinha que eles postaram da cena jovem ontem, mas eu esqueci de botar no slide para passar, mas eu ia passar para vocês. Para que o teu coração queime, ele precisa ser roubado. A gente precisa, algo assim, deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira. Deixa eu ver aqui. Mas foi algo que me chamou muita atenção diante dessa palavra, porque às vezes a gente acha que a gente está preocupado com tantas coisas externas e o Senhor só nos diz que para o seu coração queimar precisa matá-lo, não é roubá-lo, matá-lo. Por quê? Porque o que Satanás vem quando ele rouba, quando ele mata, ele vem atacar a gente nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos anseios. E é isso que nos tira da presença de Deus, porque a nossa guerra maior é essa. Eu quero muito mais fazer as minhas coisas e acho lícito gastar tempo com as minhas coisas do que com as coisas do Senhor, porque é normal. Quando Ele vem roubar da gente o nosso tempo com Deus, Ele começa nas tuas vontades, Ele começa no teu coração, Ele não vem com uma arma na tua cabeça. Ele vai falar: ei, chuvinha, para, tem live, assiste em casa. Para quê? Ai, aqui ó, teu dedinho, ninguém tá doendo. Não, tua saúde é prioridade, fica em casa. A gente sabe que vão vir vontades, vão vir desejos, vão vir coisas para te roubar da presença do Pai. E é esse o roubar que Satanás faz. Não é externo, não é exterior, é aqui, porque é aqui que o Senhor quer. É o teu coração que Ele está buscando, não é o que Ele te dá, porque nós somos mordomos, amém? Aquele jeito que todos sabem pela fidelidade que a gente vive. Nessa parte aqui, nós como família não temos o que falar, mas a gente sabe que não é o que a gente adquire, porque somos mordomos fiéis de tudo que passa na nossa mão. Mas é o interior, é o seu coração. E quando ele vem para matar, justamente são os anseios que o Senhor gera no teu coração. Porque eu tenho certeza que toda vez que você vem no culto, toda vez que você escuta uma palavra em casa, toda vez que você ora, como eu estava só lendo um livro, o Senhor gera algo no teu coração. Como aqui, eu estava procurando um negócio para marcar as páginas da Bíblia, né, para mim deixar certinho. E eu lembrei aqui desse voto de Nazireu, do DNA de Nazireu. Para quem já leu esse livro, tem um voto no final para você escrever. Em 2018 eu escrevi que alguma das coisas que eu ia fazer aqui ia ser vitalício, não ia ser só por um período. Pergunta se eu tenho feito. Não tenho, negligenciei também, a gente falha. Ele nos rouba, ele mata coisas que o Senhor gerou no teu coração para você fazer, para você simplesmente gastar consigo mesmo, com coisas naturais. Eu repostei essa semana algo do André Valadão, falando de aquela, como uma pessoa ali queimando no fogo, pedindo mais uma chance para Deus, né? Daí o meu irmão me chamou para falar: meu, isso é forte, né? Eu falei assim: pois é, mas é real. Quem aí ainda tem dúvidas
que o que é eterno vai vir, e que não dá mais para a gente gastar os nossos dias no que é natural. Nós temos que fazer com todo o amor, com todo o carinho, continuar a nossa vida, com tudo aquilo que o Senhor dá no nosso coração, com alegria, mas isso não pode ser mais a nossa prioridade. Eu não posso vir mais me relacionar com o Senhor aqui de qualquer jeito. Eu não posso realmente achar que eu posso passar os meus dias em casa sem falar com Ele. Se o meu coração não queima por Ele, eu já sei o final dessa história. E não é culpa dele, é a minha. Porque todos os dias eu não mato as minhas vontades. Eu não mato o meu coração enganoso. Eu prefiro ainda ouvir o que a internet diz. Segue teu coração, seja feliz. Vai ver o final dessa história. Vai estar lá o videozinho, acho que os stories ainda estão lá no Instagram. Depois você olha, você não vai gostar de ser aquela pessoa naquele grande dia. E todos nós temos a oportunidade de não ser. Só que estar com o Senhor não é só pelo medo do inferno. Cara, o céu na terra já é aqui desfrutando da presença dele, por isso é a boa parte. É a melhor parte. Não tem como eu vir aqui entregar algo para vocês se eu não passo esse tempo com ele, se eu não escuto ele, porque eu tenho que falar dele, do que ele tem para cada um de nós, porque ele que conhece o coração de cada um, não sou eu. A gente conhece histórias, a gente vai até onde cada um nos permite, mas o Senhor conhece o interior, e só o que Ele quer de nós é o nosso coração. Então, quando a gente permite matar essas vontades do nosso coração enganoso e entregá-las ao Senhor, nós estamos realmente combatendo João 10:10. Porque cada vez que você se deixa levar pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus desejos, priorizando o que é momentâneo, priorizando o que está aqui, você efetivamente, sem sombra de dúvidas, vai escolher entre o Senhor e você. Sendo que se você escolher o Senhor, você vai receber muito mais do que tu pede ao sonho. Quem nunca já passou por isso? Ai meu Deus, eu tenho que fazer minha escala na igreja hoje. Eu tenho culto que eu preciso ir hoje, mas poxa, eu queria tanto ir lá num outro compromisso que eu tinha, uma coisa que eu gosto tanto, ou eu queria ficar em casa hoje com a minha família, o dia está corrido. E quando você veio, e quando você escolheu por Ele, Ele te pegou de um jeito, Ele te trouxe algo e tu disse, nossa, como eu precisava disso, eu não sabia. Porque quando a gente escolhe dele, Ele transporta dele em nós e Ele sabe melhor do que você mesmo o que você precisa. Então, quando a gente escolhe por Ele, é diferente. É totalmente diferente. Por isso que se a gente prefere morrer para nós, para essa artimanha que Satanás decidiu usar para roubar, matar e destruir, a gente consegue desenvolver esse relacionamento com o Pai e realmente passar os dias aqui na terra vivendo a boa parte. Porque por mais que os dias estão se findando e a gente sabe que já são dias difíceis, quem tem que ter mais medo desses dias são eles, não são nós. Porque a gente tem o Espírito Santo. Não importa o que vier, não importa o que acontecer, nós vamos estar resguardados. Nós vamos ter em nós uma esperança e um cuidado que ninguém tem lá fora. Então não somos nós que devemos temer esses dias. Pelo contrário, às vezes você é a única Bíblia que essas pessoas estão lendo. Olha a importância da gente conhecer um pouquinho mais do Pai todos os dias, renegando mesmo, morrendo para as nossas vontades, muitas vezes, para estar com Ele. Aleluia. E receber um pedacinho dele que a gente precisa para tornar os nossos dias mais leves. Porque quando Eclesiastes fala de afiar o corte, para vocês terem uma ideia que Deus fez comigo hoje, o Gilvão veio para cá arrumar as coisas que ele queria, e eu fiquei cortando lá um pedaço de carne. Adivinha se a minha faquinha lá estava afiadinha? Estava nada. Um negocinho que eu ia levar assim, ó, segundos, eu fiquei lá, ó. Só misericórdia do Pai. Eu falei, não, tu tem que fazer nós provar na prática mesmo, né? Então é muito chato você precisar fazer algo leve e fácil e ter que gastar horas ali naquilo ali, uma coisa simples de uma vez. E às vezes o que tem tornado os seus dias difíceis, tanto para si mesmo,
com as crises que a gente passa, quanto no nosso relacionamento, no nosso casamento, com os nossos filhos, no trabalho, no ministério. Às vezes é a falta da gente se conhecer, da gente afiar esse corte aqui, da gente investir na gente mesmo, sabe? Às vezes com medicamentos na parte física, com terapia, com psicólogo, com psiquiatra, se for o caso, não importa. Mas investir um pouco mais em você para você estar bem. E se você estiver bem, ei, vem o que vier, aconteça o que acontecer, você vai estar pronto, você vai passar muito melhor. Então, às vezes, eu estou aqui sentada, chateada, às vezes, com meu esposo, poxa, porque ele isso, ele aquilo, ele aquele outro, e pode ser mesmo, porque né, as pessoas são diferentes. A gente tem as nossas diferenças, só que às vezes, o que o Senhor me mostrou, principalmente ano passado, que foi onde eu fiquei um pouco mais doente, que o problema das nossas discussões, das nossas diferenças, não era ele, era eu. Eu estava num nível hard assim, ó, que uma coisinha era muito para mim. E o que eu precisava fazer? Culpar ele dos nossos problemas? Não, eu precisei procurar um médico. Eu precisei repor vitamina. Eu precisei começar a terapia. Então, afiar esse corte, às vezes é você olhar para si, ei, será que não é você que está tornando sua vida mais difícil? Não? Claro que se você não está bem, nada fica bem. Mas quando a gente olha para a gente mesmo consegue transformar muita coisa. E as demais vão sendo consequências. Porque a gente precisa permitir que as pessoas sejam quem elas são. É muito difícil você conviver com alguém que não te aceita. Que enquanto você não for do jeito que a pessoa quer, não está feliz. As nossas diferenças nos completam. Essa é a beleza. Aleluia. Daquilo que o Senhor depositou em nós. Só que a gente precisa se aceitar, se conhecer e aceitar o outro. Tornar as nossas vidas mais leves. Então, o exemplo que o Senhor vai trazer para nós hoje é o primeiro casal, que já começou difícil, né? Adão e Eva. Nós vamos ler lá em Gênesis 3, que a gente... Vamos começar do começo, né? Esse casal teve bastante problema, né? E estamos nós hoje sofrendo a consequência até hoje. Mas amém, Deus sabe o que faz, né? Todos sabem, Deus não é surpreendido em nada, né? Ele não criou todas as coisas, até porque Ele disse que nos elegeu, escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele não fez todas as coisas sabendo que os dois iam seguir o script. A beleza do Senhor nas nossas vidas é justamente Ele te deixar escolher por Ele. Deixar você desejar querer estar com Ele. Ele não faz, Ele não força nada. E mesmo quando a gente está por aí quebrando a cabeça, deixando que o diabo roube o nosso tempo com Ele, destrua nossos relacionamentos, mate nossos projetos em Deus para gastar com nós mesmos, mesmo assim Ele está sempre com cordas de amor nos atraindo para perto dEle, nos trazendo para perto dEle, porque é o que Ele quer até o final, até esse fim dos dias. Ele não fez a eternidade para a gente passar longe dele. Só que a gente precisa estar sensível nessas chaves. A gente precisa afiar uma chave. A gente se conhecer melhor. A gente precisa entender que o que o diabo veio matar, roubar e destruir é aqui. Não é aqui fora. É isso que tem nos tirado da presença do que realmente importa, da boa parte. Coisa frustrante é conhecer um cristão que está sempre... Fala com ele, nunca tem bênção, é só perrengue. Só perrengue, só luta. Não que não tenha, a gente tem, certo? Olha, se eu vou te contar a minha lista, gente, é grande. Mas tu não vai ficar glorificando, dando crédito para essas coisas. Você vai falar, não, mas o Senhor em todas Ele esteve presente. Em todas. Ele me deu um presentão essa semana que eu não esperava, mas o Senhor fez. O Senhor faz muito mais do que a gente pede ou pensa. Então, para que nos permitir roubar da melhor parte? Coisa boa é falar para alguém assim, olha, passei por muitas situações, passei por muitas dificuldades, tenho uma saudade diária na minha vida que eu não sei como lidar, mas eu sei que foi um até logo eu estou com meu filho. Mas eu consigo falar para você assim, eu prefiro agradecer 15 anos de privilégio
privilégio de ser mãe do melhor menino que eu conheci, do que ficar me lamuriando pelos anos que eu estou perdendo. Porque eu tenho uma eternidade. A eternidade vai ser muito mais do que qualquer anos que eu tenha visto ele aqui. Então, a gente tem essa escolha de passar algo para as pessoas que vai mais glorificar o Senhor do que estar centralizado em nós e nas nossas faltas. Inclusive, isso eu até escrevi para vocês quando eu estava vendo algo sobre isso, em vontades, em emoções. Eu ouvi assim, ó, que a gente adoece mais pela falta de prazer do que o excesso de sofrimento. Para você ver como essa chave de Satanás na nossa vida é forte. Porque ele vem tanto para investir no matar, roubar e destruir você aqui dentro no seu coração, que a gente sofre mais por não ter aquilo que eu queria, por não fazer aquilo que eu queria, por ainda desejar coisas que aos meus olhos parecem impossível. Vocês acham mesmo que eu, há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, antes do meu filho falecer, eu imaginaria que o meu filho faleceria, sendo que eu levei ele para o hospital assim, vamos filho, tu vai tratar, ficar bem, logo tu tá em casa. Tá tudo certo. E ele com a mesma expectativa, me pedindo tortuguita e uma casquinha do Mac, não sei se lá. Vocês acham que eu esperava? Não esperava. Quando aconteceu, vocês acham que eu esperava essa bênção toda na minha vida? Não esperava. O encargo que veio com a bênção? Não esperava. Eu sabia de mim do que ele falava para mim, mas eu não sabia como seria. Mas eu ganhei alguma coisa remoendo e pensando naquilo que eu queria, e não conhecia, não sabia como ia ser. Não, a gente não ganha nada perdendo nosso tempo com o que ainda não veio. Se você sabe que o Senhor já te deu uma palavra sobre algo na tua vida, vai vir até você. A nossa parte é se relacionar com o dono da coisa toda. É conhecer o nosso Pai tão intimamente, a ponto de ter essa convicção, Pai, no teu tempo vai acontecer. Até lá, eu sempre falo que eu pastoreava no banco. Eu chegava na cena 1 hora antes de começar o culto, para conversar com as pessoas, porque eu gostava. Comunhão é isso. E às vezes a gente quer ter comunhão com a igreja, mas eu chego atrasado, sou o primeiro a sair. Porque a gente, pelo menos aqui, por enquanto, tem só um culto, né? Vamos tentar ter mais momentos de comunhão, mas quão gostoso é tentar, pelo menos, quando der, vir um pouquinho mais cedo, sentar com os irmãos, conversar, tentar conversar depois, ter um tempinho, ter um momento, porque é aqui que a gente forma relacionamento. Quando a gente vai na nossa família, a gente não vai, às vezes, um pouquinho antes, ou fica um pouquinho depois, a gente não, né? Aqui é a mesma coisa, família é assim. E isso vai nos fortalecer, porque quando você tem teus irmãos para conversar, você vai ver quão útil para o Senhor você é. Porque você vai começar a conversar com aquela pessoa, às vezes era tudo que ela precisava, desabafar 5 minutos contigo e receber o teu abraço. Aí você vai entender que você não veio aqui só para receber algo, você veio para trazer algo. Aleluia. E às vezes não é aqui no altar mesmo, é para o irmão que está do teu lado que precisa, que está passando situações parecidas com você ou até piores e você nem sabia. E como isso é gostoso, todas as vezes eu saía de lá, eu chegava cedo e saía quase com eles apagando a luz. De vizinha sozinha, 40 minutos até o paraíso, que eu morava lá no paraíso, mas eu ia. E que coisa gostosa era, porque eu saía plena de lá, eu saía, nossa, que bênção que foi hoje. Tanto a experiência que eu tive com as pessoas, quanto aquilo que o Senhor me deu, quanto aquilo que eu recebi. Isso é bom, isso é a boa parte. Isso faz diferença. Então, quando a gente fala algumas coisas para os irmãos, não é preocupados eu quero contabilizar, como a gente sabe que tem igrejas que tem, ou preocupados com o horário. Não, isso é saudável para vocês. Vocês vão gostar, vocês vão pegar gosto disso. Porque vocês vão já estar fazendo algo que o Senhor já tem para vocês, no natural. E quando vocês menos esperam, o Senhor vai chamar vocês para um encargo que vocês já estão fazendo. E já são reconhecidos, as pessoas já conhecem, porque vocês já estão sendo úteis, sem um cargo, sem um título, pelo simples fato de conversar com o Pai todo dia e saber que é aquilo que o Pai tem para você. E quando você faz aquilo que o Pai tem para você, você faz com prazer. Mesmo que você está destruído, mesmo que você está passando situações difíceis, mas você faz com prazer. É diferente. E falando ali do nosso casal 20, vamos ler ali um pouquinho.
mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Pode esperar um pouco, mano. Aqui, lendo um pouquinho antes ali dessa parte de Gênesis, ali no Gênesis 2, não precisa colocar a tua mão, é só para... A gente vai ver que, na verdade, a ordem ali sobre o que era para fazer ou não, foi dada só para Adão. Depois que o Senhor deu a ordem para Adão, o que ele fez para Adão? Vai trabalhar. Vai, porque eu imagino que não só a serpente falava, porque diz ali que ela era mais astuta, mas não que ela era a única que falava. E para o homem aguentar a mulher, ele teve um bom teste drive antes, né? Porque tu imagina escutar, sei lá, quantos bichos que podiam falar naquela época. Então, conjecturando, né, gente, porque não está nada escrito ali. Mas ele teve um bom test drive, né? Por quê? Porque tem mulher ser casado, não vem só a mulher. Você já tem que ter entendimento que vai vir família aí. Vão vir filhos, vai vir tudo. Então você tem que estar preparado para isso. Homens precisam estar preparados para isso. Tanto para sustento, quanto para ser suporte mesmo, proteção da mulher. Então ele teve um bom test drive. Ele trabalhou por um bom tempo para dar nome para tudo que é bicho, para depois conhecer esse Excelentíssimo. Só que essa informação ali, que ela questionou ele, para quem que Deus deu? Foi só para ele. E eu não sei, para quem tem os homens que você conhece, os que estão aqui, quando a gente pergunta para eles assim, ó, como que foi lá? O que falaram para ti? Ah, foi normal. Ah, mas o que falaram? Ah, só isso? Não é assim? Vocês acham mesmo que Adão era diferente? Vocês acham mesmo que Adão foi detalhista, assim, ó? Ó, pode comer livremente de todas, só não come das duas. Porque quando vocês comerem, certamente morrerão. Vocês acham que Adão era o hiper cara que foi diferente dos homens que a gente conhece hoje? Vocês acham mesmo que ele não deixou passar nada ali? Que ele não deu uma informação meio meia boca ali, meio sucinta demais? Porque a gente é detalhista, certo? Então, de certa forma, por muito tempo eu realmente acreditei, a mulher aumenta mesmo. Certo? Ela até sabia, mas ela deu uma aumentadinha. Só que vamos combinar. Vamos parar para pensar na nossa realidade, porque homem é homem, mulher é mulher, até hoje do mesmo jeito. A nossa diferença está em Cristo e não se conhecer, que é uma chave que nós estamos vendo hoje. Então, vocês acham mesmo que Adão deu todas as informações detalhadinhas para ela? Com certeza não. Então, quando a serpente fez essa pergunta, ela só teve certeza que Eva realmente não tinha toda a informação. Que ela não sabia efetivamente tudo que Deus falou, mas a serpente sabia. Porque ela já chegou na artimanha já. Então, pode passar para o próximo, mano. Podem comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. Porque ali a serpente já foi com tudo ou nada, né? Vocês não podem nada, né? Que coisa chata. Igual a maioria das pessoas pensam por aí. Você é crente? Meu, que vida chata, né? Não bebe, não se diverte, não sai, não faz. Não é tudo ou nada. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos. E agora realmente a gente é livre para fazer o que é melhor para nós. Nós temos uma liberdade que é a escravidão que ela fora não tem. Então, mas é bem nesse ponto que a serpente falou, eu quero a mesma ideia que as pessoas têm de nós até hoje. Pode passar, mano. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Tem um fundinho de verdade, né, gente? Com certeza ela não tinha toda a informação e também não é de se duvidar que aumentou. Porque às vezes a gente, como é que a gente fala? Não mente, mas não inventa, mas aumenta, né? Então não quer dizer, mas que ela não tinha toda a informação, isso eu realmente creio. Porque o homem nenhum dá toda a informação quando a gente pergunta, né? Pode passar, mano. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Claro, gente, capaz que isso vai acontecer com vocês. Não é bem assim também. Não é tudo isso que ele falou para vocês.
Só que o que foi a questão ali? A Eva, ela acreditou naquilo que a serpente trouxe para ela. Talvez por ela não ter toda a informação e ela vir com essas convicções, com esse não é bem assim, com uma riqueza maior de detalhes que o próprio marido passou, né? Porque a gente sabe que mulher já fala mais, homem já é mais sucinto. Talvez ela realmente acreditou naquilo ali. E o fato dela acreditar naquilo ali trouxe ela para essa questão de pensar nesse tudo ou nada mesmo que a serpente trouxe, né? Porque ela disse, claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem o fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Aí ela já cresceu o olho, né? Você, poxa, além de eu não morrer, eu vou me parecer com Deus, que era a busca da serpente também, ser como ele. Aquilo ali já abriu os olhos dela. Então ela pensa, poxa, o que ele está querendo é me privar das coisas. Ele não está querendo me abençoar. Ele está querendo justamente me deixar limitada. E às vezes, o Senhor tem tantas coisas para nós, tantas coisas para realizar na nossa vida. E por não chegar o momento ainda daquilo que a gente tem para viver, porque como eu estava vendo numa mensagem, até Eliseu fazer uma porção dobrada do que Elias fez, ele carregou a mala dele. Ele o serviu até o final. Ele estava com ele servindo ao seu lado até o final. Mas depois, chegou o seu momento de fazer aquilo que estava sobre ele. E ele fez uma porção dobrada. Então, às vezes, o Senhor não nos dá determinadas coisas, não nos faz determinadas coisas, justamente porque a gente não vai afiar o nosso machado. A gente não vai se conhecer o suficiente para entender, ei, para de culpar o teu cônjuge. Para de dizer que é culpa dos outros. Para de dizer que é o teu pastor que não dá oportunidade, é o teu líder que dá preferência para o outro, é os teus amigos que não compartilham, as coisas não te ajudam, sei lá, teus filhos que são pequenos, não te permitem fazer muitas coisas agora. Ei, não. Gente, o pastor Luciano Subirá, ele foi ungido com 19 anos. Logo depois ele casou, teve filhos, eles continuaram vivendo o ministério. Isso não é empecilho. Idade não é empecilho, filhos não é empecilho. Todos são planos de Deus para a nossa vida. Tanto que Deus disse, quando ele formou a família, ei, agora se juntaram, são um casal, cresçam e multipliquem-se. E eu sou responsável pela tua família. Quando você forma a sua família, a tua preocupação não é fazer conta. Ainda que o natural do homem é ser o provedor da casa. É confiar naquele que te chamou para cuidar e sustentar da tua família. Ele tem isso para você. Só que a gente fica preocupado com as coisas naturais. Então, quando você vai para esse autoexame, quando você prioriza afiar o teu machado e se conhecer, você vai ver que o que te segura para trás, o que tem impedido você de avançar e dar os passos e estar finalmente posicionado no lugar que o Senhor já falou que você queima, que você quer muito fazer, é você mesmo. As travas estão só em você. Porque tudo muda quando você muda. Quando você se vê, quando você se conhece, tudo isso se torna diferente. Só que ali, nesse caso, eu trouxe isso para vocês, para a gente saber que às vezes o que o Senhor não quer que a gente veja, não está à nossa disposição, porque a gente não precisa. E se a gente não precisa, não gaste, não consuma os seus dias e a tua energia naquilo que ainda não rolou, naquilo que ainda não aconteceu. Vai se autoexaminar nessa noite, volta para casa orando e buscando no Senhor quais são as pontes, as áreas da tua vida que precisam ser alinhadas, se é física, se é vitamina, se é acompanhamento, se é espiritual, se é oração, se é leitura, se é palavra, e vai ver no que falta em você antes. Depois o Senhor vai tratando as demais áreas, porque enquanto você estiver totalmente desprotegida, sabe? Recebendo de tudo e de todos, porque você não se conhece, você fica levado como um vento do que falam de você, onde querem colocar você sem um propósito. O Senhor não vai te confiar nada, porque isso vai ser um mal para você. Então, às vezes, o que o Senhor não quer que a gente saiba tem um propósito, tem um porquê. E a proteção para nós. O Senhor é um Deus que é Pai, que nunca nos dá algo que vai nos prejudicar. E olha que eu falo isso depois de ter perdido um filho. Mas eu entendo, continuo crendo que o meu Pai é um Pai
Ele deu o melhor para a vida do meu filho e eu sigo na saudade, sabendo que eu tenho eternidade com ele. Mas o Pai é um Pai que faz o melhor para nós em todo momento, amém? A mulher viu que a árvore, o versículo 6, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. E naquele momento os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando nele pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus o chamou e perguntou: onde você está? Por quê? Porque ali, além dessa questão do que não tem, eles foram pegos pelo medo, depois de ter feito o que eles fizeram. E isso é assustador. Quantos de nós não falhamos, não pisamos na bola? Mas a gente nunca vai ganhar nada se escondendo do Senhor, se escondendo das pessoas, se isolando. E é a primeira coisa que a gente faz. A primeira coisa que a gente pisa na bola com alguém, a gente faz algo que a gente sabia que o Senhor não queria que a gente fizesse, a gente se isola. Mas isso a gente só faz procrastinar aquilo que você quer viver em Deus. Eu não tô no meu 100%, eu não tô apto para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque, poxa, tô há anos, meses sem praticar isso, mas eu acabei fazendo. Vou sair de tudo, não tô bem para isso, ou não vou entrar em nada porque eu ainda não tô 100%. Medo, fugindo daquilo que o Senhor tem para você. Mas quando você para ver o irmão do teu lado fluindo, o que você diz? Por que ele não chegou para mim? Por que eu ainda não estou lá? Por que para mim ainda não aconteceu? Mas às vezes é isso, o teu medo, a tua fuga, as suas desculpas, o teu excesso de culpa, o teu excesso de pesar, culpa pelo que você já fez de errado, já foi, já passou, pede perdão, conserta, resolve, segue em frente. O teu pesar pelo que tu devia ter feito e não fez, mas já passou também, não adianta remoer. Bola para frente. Se você tem filho, você sabe que não é nada que teu filho faça que vai te afastar dele. Se você não tem ainda, você sabe que quando tiver também não vai ter nada que o teu filho faça que vai te afastar dele. Então, se volte para o pai, corre para ele, porque ele sempre nos espera. Ter medo não vai resolver, só vai piorar. E às vezes a gente está ali só o quê? Eu quero que aconteça, eu quero viver, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você tem feito a sua parte? Você tem se ajudado, se autoexaminado, afiado o teu machado, buscado no Senhor o que falta em ti, para parar de olhar o que falta no próximo? E a última questão ali, continuando, ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que eu comi. Então, aí o Senhor vai começar a falar das consequências ali, né, para nós. Mas a gente precisa ver que, às vezes, não sei se você já parou para pensar nisso, mas será que a postura de Adão, quando Adão veio e disse: foi a mulher que tu me deste que fez, se ele tivesse sido verdadeiro: não, Senhor, eu falei primeiro porque eu não passei a informação correta, o Senhor passou para mim, eu passei para ela assim, meio pelos panos, e ela interpretou errado e acabou achando que a serpente sabia mais do que eu e foi atrás dela. E mesmo que não tivesse acontecido desse jeito, que coisa feia é um líder, um chefe, um homem, um sacerdote que não assume responsabilidade pelas coisas. Sabe, porque por mais que cada um é responsável pelas suas ações, quando você está à frente de algo, você é responsável. E você precisa assumir pela sua equipe, pelas pessoas que você lidera, pelas situações que você está à frente, você precisa ser responsável. E esse negócio de jogar a culpa para a pessoa é muito triste. Foi uma falha de Adão. E talvez se ele tivesse sido verdadeiro e dissesse: olha, eu falhei. Ela me instruiu, ela me fez a pergunta, ela me ofereceu. Mas eu disse não. Eu não quis. Eu poderia ter negado, mas eu não neguei. Eu aceitei, porque eu sabia da tua ordem. Foi bem claro comigo na
na ordem que tu me deu. Ela não. Quem passou para ela fui eu. Então a falha é minha, Senhor. Mas isso é uma situação que pega muitos de nós. Quantos relacionamentos hoje a gente passa dessa forma? Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas com as mulheres, eu fiz até uma dinâmica no último café que a gente teve, para elas colocarem 5 situações que elas tinham dificuldade com o marido, que elas não gostavam mesmo da prática do marido. E depois eu pedi para elas ter um momento com o Espírito Santo e olhar bem para a listinha e ver qual daqueles ali elas também faziam. Porque muitas vezes a nossa metralhadora está ali afiada. Culpa tua. Mas eu não tenho meu espelhinho. E o espelhinho é que vai fazer a diferença. O se autoexaminar é que vai fazer a diferença. Porque várias das coisas no início do nosso relacionamento que eu ficava doida da vida, o Senhor falava, ah, bonita, mas tu também faz e não fica nem vermelha. Que engraçado, né? Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, a gente vai deitar e ele escuta, tá no celular e ele bota os vídeos dele lá de meme, ou de coisas que ele é curioso para ver lá, que ele gosta dessas coisas, eu não curto. Só que daí o que eu já faço? Bota o fone, que eu não quero escutar, isso aqui é coisa tua, que não sei o quê. Assim, já manda, meio, né? Meio. Só que daí o que o Senhor me fez perceber? Que quando eu quero escutar alguma coisa, porque o meu celular vive no silencioso. É raro eu colocar alguma coisa para ouvir, mas quando eu quero, eu não penso 2 vezes, nego, bota ali, ó, pau. Escuto, e ele está ali do meu lado, pergunta se ele faz a mesma coisa comigo. Ele não faz. Deus está falando aqui agora. Exatamente, fala Deus, é isso aí. É isso mesmo, gente, é isso. E por que eu estou trazendo isso para vocês essa noite? Pode parecer um exemplo simples e bobo, mas quantos relacionamentos estão se desgastando com as raposinhas que falam cânticos, que nos consomem, que nos atrapalham, por causa de coisas como essa? Eu estou ali, ó, porque tu, e no fim o Senhor vem ali e me traz um espelho. Ei, neguinha, acorda, tu faz e tu nem se toca o que tu faz. E ele nunca te falou a mesma coisa. Ele nunca te tratou dessa forma. Custa tu falar com jeito? Custa tu, às vezes, ter um pouco de paciência, respirar 50 vezes, escutar o mimizinho ali, quando o fone não está perto, porque às vezes o fone está em outro lugar, ele quer muito escutar, eu vou ter que ouvir também. Custa? Não custa, mas para mim era um parto. E quando o Senhor me colocou o bendito do espelhinho, esse autoexame que Ele está trazendo para nós hoje, o que eu passei a ter? Um pouco mais de empatia. Quando eu olho para Ele fazendo essas coisas, eu penso, não, realmente, eu preciso ter um pouco mais de paciência, porque eu também faço. E isso vai te ajudar a tornar o teu fardo nos dias mais leve. Coisa simples da gente fazer, simples de uma vez. Mas às vezes a gente não pensa que isso é gastar tempo, pensa que isso é coisas difíceis demais, ou já está tão por aqui, que acha que não tem mais essa possibilidade, mas tem. E eu vou falar para vocês, é incrível. Porque, claro, eu contei para vocês uma só, mas tem inúmeras. Por isso que se você começar a afiar o seu machado aí, a começar a buscar mais o espelho do que a metralhadora, o Senhor vai trazendo mais. O Senhor vai trazendo mais. Aí o Senhor não vai trazer só com ele, o Senhor vai trazer com as pessoas. Aí quando eu escuto uma coisa de alguém que eu fico armado, eu já vou dizer, opa, lembra, fofíssima, tu faz isso aí. Calma aí, tenha paciência. Olha com misericórdia, porque você já esteve nesse lugar. E isso torna os nossos dias mais leves, nosso conviver mais leve. Quando a gente começa a olhar para si. Isso é muito, muito precioso para nós. E para finalizar, já para mim não me prolongar muito, eu só queria finalizar com vocês falando de Adão e Eva como pais. Porque eu já falei da mulher, né? A mulher ali, Eva, eu creio, né, que não tinha todas as informações, mas ainda que não tivesse, se você às vezes tem que resolver algo, tem que fazer algo, você não tem todas as informações, não tenha vergonha de dizer que não tem. Não tenha vergonha de buscar e saber mais. Não se atrapalhe, não se atropele. Não seja impulsiva muitas vezes. Por isso que geralmente os nossos esposos são mais tranquilos. Eles precisam ser o equilíbrio para nós. Porque senão a gente rola a ladeira abaixo. A gente pega um automático ali e vai. Isso nem sempre vai ser bom,
A gente precisa se respeitar e se adequar e se alinhar. Então, se um vai complementando e entendendo o outro, melhora. O esposo, a mesma coisa. Adão teve um longo processo de trabalho, de paciência, de compreensão até receber sua mulher. E a gente já sabe que o exemplo do homem amar a mulher é sacrificial mesmo. Não é fácil aguentar a gente falar os detalhezinhos mínimos de todas as coisas. Mas vocês não têm noção do quanto a gente se sente amada quando vocês param e fazem. A gente realmente se sente valorizada nesses momentos, não é pouca coisa. Ah, mas eu não sou muito de conversar. Cara, tu casou. Esquece isso aí. Tu casou. Tu não é de conversar de verdade, fica solteiro. E vai conversar com teus amigos de vez em quando te der vontade. Mas tu casou. Tu vai ter que conversar. Não tem por onde correr. Quanto mais você procrastina esses momentos de conversa, de lazer, de prazer, de conversas difíceis, pior fica. Porque é como bola de neve, sujeira debaixo do tapete. A hora que puxa, mas depois que tu pega o gosto pela coisa, quando vocês aprendem a conversar com calma, flui de uma maneira assim, ó, muito suave, muito tranquila. E mesmo quando vem um perrengue, você vai aprender a ser compreensivo um com o outro. Eu posso dizer que nesses 3 anos que a gente vai fazer de casado, agora que a gente está conseguindo conversar melhor. Mas claro, né, eu passei uns momentos, como eu disse, de doença física, que eu oriento sempre as mulheres a procurar ajuda, porque às vezes é o físico mesmo, não é nem o relacionamento em si. Por isso que meu esposo é muito guerreiro. Mas a gente precisa aprender a ser compreensivo, porque conforme o Senhor foi mostrando para mim o que eu precisava mudar, nós mudamos. Porque até então a culpa era sempre dele e para ele sempre minha. Só que conforme eu fui me autoexaminando, eu fui mudando, ele também foi mudando. Porque na verdade o que o Senhor mostrou para mim é que quem tornava as coisas mais difíceis era eu. Ele tem o temperamento dele, ele tem inúmeras, como todo mundo. É difícil também. A mesma coisa que a minha agitação incomoda ele, a calma dele também me incomoda na mesma proporção. Só que o que acontece? Eu sei que tirar as coisas do sério, 90% era minha responsabilidade. Então isso me ajudou. E às vezes essas coisas, esses detalhes pequenos do nosso dia a dia, não é que tudo é culpa nossa, não é que tudo é culpa minha. Mas muitas das coisas que a gente passou melhorou porque eu me enxerguei. Eu aceitei o espelho que o Espírito Santo colocou em mim. Então, quando o Senhor traz essas coisas, Ele não traz para nos machucar, afrontar. Não, Ele só está dizendo, bem, pelo menos tenta, ora a respeito, que é o que eu tenho conversado com o Gilvan. Algumas coisas que eu falo para ele como casal, eu falo, amor, tu pode pelo menos orar sobre isso? Porque se eu sempre trago esse ponto, eu sempre trago esse ponto para ti, tu pode orar sobre isso? Para ver se pelo menos não tem um fundinho de verdade isso. Se tu só orar e ver se o Senhor falar contigo, já está bom. Por quê? Porque antes eu não fazia isso. Eu descia a lenha, eu falava todo dia, eu enchia, eu queria na força do braço, não, entende? Então são situações que se a gente se olha, a gente vence. Como pais, Adão e Eva, a gente sabe que teve a situação de Caim e Abel. Eles criaram os 2 filhos no mesmo ambiente, mas o mesmo ambiente projetou 2 filhos totalmente diferentes. Caim, ele fez, eu sei que muitos falam ali que a oferta de Caim porque era de fruto e outro era de rebanho, mas não é esse o mérito aqui. A questão é que Caim, quando ele foi apresentado a sua produção como oferta ao Senhor, ele só ofertou a Caim ali, quando ele apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Ou seja, Caim, ele tinha aquele coração, é meu, eu fiz, eu vou dar o que eu quero, sou eu que trabalho, eu que ganhei. Não tem um coração de independência do Senhor, de dependência, perdão, do Senhor. Não tem aquele coração solidário, Senhor. Eu fiz, eu dou o que eu quero. Agora, Abel não. Abel, ele por sua vez ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre a primícia, as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim a sua oferta. E Caim se enfureceu e ficou transtornado.
como se o Senhor tivesse culpa do que ele fez. E às vezes nós estamos culpando o Senhor por escolhas que nós fizemos de errado. Mas o Senhor não tem culpa. Às vezes são coisas que nós provocamos. Porque o Senhor segue o texto falando ali, Senhor, por que tu está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Como a gente viu, o diabo vem no teu coração, rouba, mata e destrói. Mas é você quem deve dominá-lo. Então, às vezes a gente está como Caim e Abel. A gente está vivendo como filhos que ou quer viver uma independência do Senhor, e eu posso, e eu faço, e eu aconteço. Mas quando eu subo aqui, eu quero que o Senhor flua através de mim. Só que o que eu me enchi para estar aqui durante a semana foi de mim mesmo. Porque eu sei, porque eu posso, porque eu consigo. Só que se eu subo aqui, eu tenho que trazer dele. Eu tenho que falar dele, eu tenho que ouvir dele, o que o Senhor quer para mim. Por isso que às vezes você está até frustrado no teu ministério. Será que o Senhor te colocou ali mesmo? Será que é esse o teu lugar? Será que é isso que o Senhor espera de ti? Mas se a gente escuta dele, a gente vem aqui com outro coração. Agora Abel ele entendia que tudo que ele tinha era do Senhor. Então quando ele veio e entregou o melhor. As primícias não é meu, é dele. Então eu vou te dar o melhor. E o que sobrar é meu. Porque eu não deveria nem ter nada. Mas o Senhor me deu. Pela sua infinita misericórdia, o Senhor me confiou. Ele te confiou talentos, Ele te confiou dons, Ele te confiou bens. E Ele quer fazer muito mais. Mas o teu coração está onde? Você entende que tudo é dele, para ele, e por ele são todas as coisas? Você aceita que quando ele colocar esse espelho em você, você se veja? Você se examine? Você aceita afiar o teu machado a partir de hoje? E não que tudo vai mudar, ainda que tudo muda quando você muda, mas vai ser mais leve quando você aceitar. É doloroso você chamar a primeira responsabilidade para si. Você vê, não, eu sei que meu cônjuge precisa mudar, Senhor, em nome de Jesus. Meus filhos precisam mudar. A minha família natural precisa mudar. Só que se eu conseguir começar, eu tenho certeza, amados, vocês podem conversar comigo quando for, se você colocar isso em prática, se tudo à sua volta não vai mudar, se começar por você. Aleluia. Porque é muito, eu já falei isso algumas vezes aqui, que eu tenho o costume de não me desculpar pelo que eu não fiz. Daí o que o Senhor fez na minha orelha? Pois é, querida, mas não, tu pode não ter feito. Pode não ter feito mesmo. Só que se a pessoa se sentir mal, você tem que se desculpar porque ela se sentiu mal. Porque você está me representando, não tá? Então não é sobre você. Morre para ti mesmo, vai lá e se desculpa. É difícil para mim, mas ou eu aceito os espelhos que o Senhor coloca na minha vida e afio meu machado para na próxima vez que eu passar por situações dolorosas como essa, ou eu vou continuar no mesmo ciclo, na mesma roda, nas mesmas dores e querendo mais, mas sou eu que estou procrastinando. Os 40 anos do deserto não era sobre o Senhor, era sobre eles. E Ele quer, e Ele tem, só que a gente precisa aceitar o altezão. A gente precisa aceitar que o primeiro machado tem que ser afiado é o nosso. A gente precisa realmente permitir que o Senhor faça e traga essas coisas dolorosas, essas verdades dolorosas para nós, para que a gente realmente viva aquilo que Ele tem para nós, porque Ele é o mais ansioso para te ver fluindo. E nós também, porque aqui você está num ambiente saudável. Todos nós queremos ver cada um aqui vivendo 100% da plenitude do teu propósito. Aleluia. Mas nós não podemos fazer aquilo que só você consegue sobre você. A chave de tudo está na tua mão e no teu coração. Se atenta ao matar, roubar e destruir o teu coração que Satanás está fazendo para te tirar do foco e se permita morrer para si mesmo para queimar por Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Pode apagar umas luzes, se o louvor quiser vir.
Eu gostaria que você, como filho mesmo, sabe? A canção que eles vão ministrar é justamente aquilo que a gente tem para pedir para o Senhor em todo o tempo. Então, antes de você, quando você estiver vindo aqui, eu gostaria que vocês viessem à frente, não por mim, porque você não está respondendo ao apelo da pastora. Quem fala aqui é o Senhor. E o Senhor gostaria que você respondesse a Ele, como filho que você é. Mas que você viesse conversando com Ele. Porque mais do que receber a oração do pastor, da pastora, o Senhor tem algo para falar com você. O Senhor tem algo para mostrar para você. Quais são as suas áreas? Quais são os espelhos? Quais são os lugares que Ele quer te levar? Quais os desejos e os anseios dele para ti que Ele quer restaurar? Quais foram os projetos que Satanás já matou nesse processo, já roubou, já distorceu? Ou pelo peso da culpa você acredita que não é mais possível? Então eu queria que você viesse aqui à frente como filho, receber do Pai essa restauração nessa noite. Que você como filho soubesse que Deus, Ele te trouxe essa palavra de autoexame para você realmente receber dele algo novo. Gostaria que todos vocês viessem, se possível. Pelo menos você que é filho, você que se considera filho do Pai, possa vir aqui para receber essa restauração da parte dele, para que Ele fale com você que é possível. Filho, filha, eu não vim trazer pesar. Eu não vim fazer você se sentir mal por situações que você se identificou. Pelo contrário, filho. Eu vim justamente te trazer à luz tudo aquilo que você está me questionando. Porque você anseia em viver aquilo que eu tenho para você e eu também. Só que sem esses detalhes, sem essas chaves que só você pode usar e abrir, eu não posso. Eu não posso ir contra aquilo que a minha palavra diz. Eu não posso, eu não arrumo portas. Eu não entro em áreas que você não vai abrir. Então essas chaves são para que você abra as suas áreas, para que você vigie o seu coração e não permita mais que Satanás continue te roubando, te matando e te destruindo. Destruindo as conexões, destruindo os laços, destruindo a família. Em nome de Jesus, filho. Ouça aquilo que o Senhor tem para ti, se abra, se esforce mais. Olhe para a sua família com amor, olhe para o seu cônjuge com compreensão. Ame os seus filhos, entenda que os filhos, quanto mais dão trabalho, quanto mais difíceis eles são, é porque mais amor eles precisam. Isso está ao nosso alcance. Se nós tivéssemos recebido quando crianças, nós também seríamos diferentes. Então faça aquilo que você não recebeu, porque você tem um pai que faz por você o que você não recebeu. A nossa referência de paternidade é o Senhor, não é mais seus pais naturais. Você consegue, você pode romper barreiras, você pode mudar aquilo que você acha impossível nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, trata o coração de cada um dos teus filhos. Eles aceitem com amor, Senhor, que essa palavra caia em terra fértil, Pai. E que ela venha em nome de Jesus trabalhar, Senhor, e trazer alegria, trazer realmente a referência